Quem tiver com a palavra de Deus, abre em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Vocês estão no amém ou na misericórdia? Acharam? Enquanto vocês estão procurando, Jesus fala, né? Eu vou repetindo isso para vocês. Chamem o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da mãe dele, igual fizemos agora. Chame. Quantas decisões vocês tomaram hoje, quantas coisas vocês fizeram hoje. Chame o Espírito Santo de Deus, chame. Ele vai te direcionar, não é? Vocês já aprenderam a rezar o rosário do Espírito Santo? Não? Não? Quantos aqui rezam o rosário do Espírito Santo? Só eu? Na verdade, o rosário é um terço. São 7 mistérios, porque são 7 dons. 7 contas. Tem no Pocket Terço e tem no Evangelize. Não dá, capaz de dar 7 minutos. Aprenda a rezar ele todo dia de manhã, para vocês verem que escândalo. Todo mundo achou aí? Amém? Então vamos lá. Esse evangelho foi o evangelho de domingo. Eu vou ler ele todo, mas eu quero comentar um versículo. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construir maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Eu queria que vocês guardassem uma frase que Jesus disse aqui. No versículo 15 ele diz: a vida do homem não é assegurada por seus bens. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Quando Jesus coloca esse trecho aqui para nós, ele quer mostrar para cada um de nós que a vida nossa, ela tem um fim. Nós somos feitos para um fim. E esse fim é ser rico para Deus. Entende a diferença que significa isso que eu estou falando? É ser rico para Deus. Não é ser rico das riquezas que a gente acredita. Ser rico para Deus. Há um poeta que diz que a nossa vida, ela é avaliada, a gente começa, é o fim que determina o começo. Compreende? A gente anda de trás para frente, no sentido de que você tem uma meta, você sabe onde é que você quer chegar? Se você quer chegar lá, como é que você direciona a sua vida aqui? Então, o fim, ela condiciona a minha vida, que é hoje. Se eu quero chegar no céu, e é lá que eu quero estar, isso determina toda a minha caminhada, isso ilumina o meu caminho, isso me faz ter opções, isso que vai alicerçar todas as escolhas que eu vou fazer na minha vida. É o fim que determina a minha vida, é o que vai modelar, é o que vai trazer luz, é o que vai dar sentido a cada coisa que eu vou fazer. Guardem isso. O fim é que dá sentido ao meu começo.
Entende? Vocês conseguem compreender isso? Fica claro? Porque onde eu quero ir? Então a gente tem que traçar uma meta. Onde eu quero chegar? Como tudo na vida tem investimento. Onde eu quero chegar? Então, se o meu caminho é esse, o que isso implica na minha vida? O fim é que vai marcar o meu começo. Com isso, quando a gente pensa nisso, nós estamos vivendo uma época que tem uma doença, uma enfermidade que assola grande parte do mundo, que é o vazio existencial. A falta de sentido na vida, uma vida sem sentido. A nossa vida, ela tem que ter um porquê. Porque para quem você vive? Você já pensou isso? Por que você vive? Para que você vive? E para quem você vive? Para quem você se levanta a cada manhã? Para quem você se consome, se gasta, envelhece? Para quê? Qual é o propósito? A nossa vida tem que ter um sentido. O que vale a vida? Quanto vale uma vida? E o que vale na vida? Já pararam para pensar nessas perguntas que eu estou fazendo para vocês? Nunca, né? Porque, na verdade, essas coisas só vêm em nós, ou no momento de uma dor muito grande, ou no momento que você vai perder alguém, ou que você está doente, gravemente doente. Fora isso, a gente passa pela vida. E é isso, a gente viu no Evangelho, na primeira leitura de domingo, que era o livro de Eclesiastes, que ele fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Na verdade, a tradução não é vaidade, a tradução é tudo é um sopro, tudo é rápido. Então, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Compreendem? Então, por quê? Para quê? Para que eu fiz essa opção agora? Para que vocês vieram aqui hoje, numa terça-feira com frio? Por quê? O que te motivou a estar aqui hoje? São essas coisas que a gente tem que pensar. Não sou eu, é Jesus. Sim, mas é Ele, né? Ele que te atrai. Então, esse vazio existencial, essa falta de sentido, isso vai caminhar para um tédio. E por uma, sabe, é um tédio e a pessoa ficando, é um desânimo em relação à vida. Sabe quando se arrasta pela vida? Sabe quando a pessoa perde o desejo, como ela não tem um objetivo, ela não tem uma razão para que ela vai lutar na vida. Ela não tem algo porque ela vai viver uma paixão na vida. Porque se você tem uma paixão, uma meta na vida, você vai lutar por aquilo. Você tem uma razão para levantar, para correr, para poder montar alguma coisa. Todos nós queremos ter uma vida cheia de relatos, cheia de casos, cheia de encontros, cheia de realização, cheia de sonhos e desejos. Quando você não tem nada disso na vida, a vida se arrasta. Só que ela não é um mal-estar assim passageiro, ela é uma coisa que vai envolvendo a nossa vida. Essa ausência de sentido, ela vai te envolvendo e de repente você está uma pessoa cética, uma pessoa completamente desanimada, uma pessoa que nada te motiva, tudo se arrasta. O que você tem? Nada. Tem vontade de fazer o quê? Nada. Sabe quando fica uma água de chuchu rala? Nada tem gosto. Não tem paixão, não tem alegria, não tem prazer, não tem algo que contagia. É que a figura morta, falta deitar. Fala, coitadinha, dorme, minha filha. Já está morta. Então é isso que Jesus está falando. A nossa vida, ela não consiste, não é assegurada pelos bens. Então, quando você tem esse vazio existencial, essa ausência de sentido, tanto faz deitar, levantar, fazer sol, fazer chuva, você não tem uma razão por que você se levanta, você não tem uma razão por quê, nem para quê. O coração do ser humano, nosso coração, ele tem duas coisas. Ele é feito de material nobre.
Qual é o material nobre que tem no nosso coração? Capacidade de amar. Lembramos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Capacidade de amar é extraordinária. A capacidade de entrar em comunhão. A gente entende que somos irmãos. E a capacidade de se abrir para Deus. Essa é a matéria nobre do nosso coração. Mas o nosso coração, ele também tem o lado da fragilidade. O lado das nossas inseguranças, porque isso é feito pelo fato de a gente ser criatura. Se somos criatura, nós temos limites. Nós não somos o Criador. Essa nossa insegurança com as coisas gera em nós medo. Medo de morrer para ontem, né? Tem pavor de morrer. Tem medo do futuro. Tem uma insegurança muito grande. Então, o que o homem que fica com o coração dessa forma, nesse vazio, sentindo essa insegurança, ele fala, eu preciso me segurar em alguma coisa, que vai ser a segurança da minha vida. E o que Jesus fala é isso, cuidado, cuidado. Porque às vezes a gente acha que a grande segurança da nossa vida está no número de posses que eu tenho. Está na minha riqueza. No número de dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu tenho, de posse, de bens, de tudo que eu tenho. É como se isso fosse o chão que eu piso. Fosse aquilo que me dá qualidade naquilo que eu sou. Aquilo que me faz ser valorizado no mundo. Aquilo que me sustenta. Esse é o grande perigo. De eu achar que é a riqueza material, que é a segurança da minha vida. Vocês imaginem, se eu acho que a riqueza que eu tenho, que me dá segurança, se isso acabar, eu sou quem? Nada. E isso não me faz ser rico para Deus. Porque o problema da riqueza é que a riqueza, ela tem algo que atrai mais riqueza. Então eu acabo ficando, assim, eu sou rico, mas aquilo não me basta, eu preciso de mais, de mais, de mais. Sabe aquilo que não sacia? Então eu vou vivendo um coração insaciável. E corre um risco imenso de eu estar tão cheio de poder que eu me basto. Compreendem? Eu sou autossuficiente. Então, vocês imaginem, a minha salvação é a minha riqueza. Ela me salva. E quando ela não pode mais? Imagina se quando eu estou vivendo isso e toda idolatria, ela vai, nesse momento que é a riqueza, a idolatria, ela vai te gerar que você não vai dar espaço a mais ninguém na sua vida, porque você idolatra aquela coisa mais importante da sua vida. Então a fidelidade a Deus acabou, você é fiel à sua riqueza. A Deus não tem fidelidade. E muito menos eu vou seguir Jesus, muito menos. Toda a segurança da minha vida está ali no número de bens que eu tenho. Então eu vivo para mim. É aquilo que aquele homem falou, fala com a alma, repousa, come, bebe, regala-te. Você tem tudo, vou aumentar os celeiros, vamos multiplicar. Mas para mim, para guardar para mim, quer dizer, a completa noção de que tudo que eu tenho vai ficar. Tudo que eu tenho. O que vocês acham que Jesus fala? Que a gente precisa de ser rico, ele fala aqui. Que não adianta você entesourar as coisas para você mesmo e não ser rico para Deus. O que vocês acham que significa ser rico para Deus? O que vocês acham? Isso não chega para vocês? Afinal, não sei o que é isso, não. Ser rico para Deus, Deus nos dotou com a vida, e cada um de nós, Deus nos deu, enriqueceu com milhares de talentos, ok? Cada um de nós aqui tem um talento, ou muitos talentos, muitas coisas guardadas. Ser rico para Deus é usar bem isso, de forma que eu multiplique, que eu divida, que eu compartilhe. Como é que eu faço
para não entesourar, para não colocar a minha segurança ali. O que diz Jesus? O que Jesus nos orienta? Não acumule de vida. Ah, filó, você vai ficar dividindo. Dá aquela roupa que você não está usando, mas não serve. Ah, mas eu vou emagrecer. A moda vai voltar repaginada, né? E não vamos usar? A gente tem 2 pezinhos, devemos ter 300 pares de sapato. Mais ou menos. Mas o outro está descalço, tadinho. Gosta de andar descalço? Então, presta atenção. Como que é difícil para nós ter um coração, que a gente começa a compreender que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. A regra de Deus é inversa da nossa. Porque Deus é o Deus da abundância. Então eu não tenho que segurar naquilo que a minha mãozinha segura, porque ela vai escapar. Vai escapar. É tão interessante porque essa parábola nos faz pensar na nossa finitude. É do fim que a gente começa. Mas como é difícil falar da finitude, né? Como é difícil a gente pensar que a gente vai um dia morrer. E que as coisas todas que eu guardei, entesourei, alguém vai brigar por elas, vai dividir, cada um vai ficar com um pedaço. Mas qual é o sentido da sua vida quando você estiver para ir? O que você construiu da sua história? É isso que é preciso pensar. Será que eu consegui com a minha história ser rica para Ele? Será que eu me abri para Deus? Falei que o Senhor me deu esses talentos, me ajuda a contar os meus dias, me ajuda a multiplicar o que o Senhor me deu, me ajuda a viver com a minha vida em função do Senhor, amar ao Senhor e ao outro. Me ajuda a entender que a segurança da minha vida está no amor que eu vou viver e não no dinheiro que eu tenho guardado. O dinheiro vai te proporcionar um monte de coisa maravilhosa, passeios, roupas e tudo mais que vocês imaginarem, vai te proporcionar, vai te salvar? Não. Então use o dinheiro. É proibido ser rico ou ter dinheiro? Não. E ele só não pode ser seu dono. Você não pode fazer do dinheiro seu ídolo. Você usa dele, ele não usa de você, é inverso. O seu dinheiro você pode beneficiar e ajudar um monte de gente? Pode. Então isso é um bem? É um bem. Eu só tenho que saber administrar. Esse é o segredo. Ele não pode me dominar. Ele não pode ser a segurança da minha vida. A segurança da nossa vida só tem um nome, e é Jesus. Essa é a grande segurança. A hora que tudo falhar, a hora que de repente for quebrar. Não sei se vocês lembram, né, gente? Tem muita gente nova aqui. Mas quando nós tivemos aqui uma época, o governo, na época do Collor, quando todo mundo acordou de manhã, o dinheiro estava todo bloqueado. De todo mundo, lembram disso? Quantos suicidaram? Na minha cidade, muita gente. Quantos suicidaram? A segurança está no dinheiro que você tinha. Compreende? Isso aqui é para que a gente possa acordar. Aonde de verdade você põe a sua segurança? Aonde é a segurança? Gente, que eu fico pensando, quem é o homem para Deus amar a gente tanto como Ele ama? Há um mês atrás, deve ter sido, eu fui chamada no hospital para ver uma senhora de 80 anos que estava em fase terminal. Então ela já estava no paliativo, não por câncer, mas por uma doença respiratória que consumia ela. Para respirar, uma luta. E ela não sabia que o irmão dela, que é médico, também me conhecia e pediu que eu fosse lá. Quando eu cheguei lá, ela tomou muito susto, ela estava completamente lúcida. Qual foi a única pergunta que ela me fez? Qual o pedido que ela me fez? Vocês têm ideia? Ela pesava 28 quilos. Era pele contornando osso. Foi uma visão que eu estou acostumada a ver de tudo. Foi um impacto. Fiquei com ela. Qual foi? Por que ela me pediu?
Ela me pediu: doutora Filó, me ajuda a morrer. Todos nós vamos passar por uma fase dessa. Aí ela falou comigo assim, eu falei: você crê? Muito. Está preparado para encontrar com ele? Que delícia que você vai abrir a porta e vai vê-lo. Que escândalo. Tem um monte de recado para ele. Falei com ela. Ela falou: já fui ungida, já recebi a unção do enfermo, já confessei e já recebi a Eucaristia. Falei: que coisa maravilhosa. Já está com a viagem preparada? A mala está pronta. Imaginou que nós dois ficamos conversando sobre a morte. Você imagina, vocês enlouquecem quando eu falo isso, mas é verdade. Ficamos batendo uma prosa sobre o ir. Não é o fim que determina aqui? Então a nossa ida também tem que ser cheia de esperança, de certeza que a morte é ele que descreve. É abrir uma porta, do outro lado estou eu. Por que vocês pensam nisso com tanta tristeza? Ele fala: porque o nosso coração está cheio de apego. Porque o nosso coração está cheio de apego. O que se você parar hoje e pensa, o que seu coração está tão aprisionado? Quais são os bens que estão te aprisionando e não deixam você voar para Deus? Não deixa você estar completamente livre para Ele e falar: faz o que o Senhor quiser. O Senhor é minha segurança. Falar: Filó, se Ele tirar meu dinheiro, o que vai ser? Deus não é irresponsável, Ele te ama. Ele conhece, Ele sabe falar: está morrendo de medo. O que de verdade te motiva? Qual é a grande paixão que te põe a caminho para viver aqui o tempo que você tiver? Seja 100, 50, 70, sei lá quantos anos Ele quer que você viva. Com que intensidade de amor você vive esse caminho? Porque se você vive por causa dEle, com Ele, para Ele e nele, tudo que você decidir é por causa dele. Eu não vou acumular o quê? Pois se eu tenho dois, eu dou um para o outro. Eu nem quero. Estou andando, eu sou peregrino, estou de passagem. Se a mala ficar pesada, eu não ando. A gente tem ódio quando viaja, tem que andar muito no aeroporto. Fala: por que eu estou estando de roupa? Ódio, não sabe andar com pouco. Imagina, nós estamos aqui a caminho. Comece a observar o que você pode soltar, porque às vezes a gente projeta: não, esse cargo que eu tenho, essa posse que eu tenho, essas ideias que eu tenho, é Deus que quer para mim, ou isso é uma projeção daquilo que você quer? Pare e pensa, como é que você está construindo a sua história? Como é que você está se preparando para ser rica diante dEle? O que nós vamos levar diante do Senhor nosso Deus? Ele está falando: acorde enquanto é tempo. Cuidado, a maior tentação que vocês vão ter como seguidor meu, ele fala, é procurar a posse, a segurança de vocês ser colocada onde ela não está. Não está nos seus títulos que você carrega, não está no seu conhecimento, não está nos seus saberes, nem está na fortuna que você carrega. Está somente a sua capacidade de amar. Nós só seremos avaliados pelo amor. Guardem isso. É só o amor, é o próprio amor que vai nos julgar. Nós vamos ser julgados diante de uma criança, né? O próprio amor. Então que a gente não guarde no nosso coração mesquinharia. Nosso Deus é o Deus da abundância. O pessoal fala: Filó, você vai ficar dando isso tudo? O pessoal vai ficar meio mal acostumado. Eu falei: mas Deus fala isso com você? Deus, quando dá, Ele exagera. Ele é Deus, Ele não retém nada. Jesus não reteve nem a mãe, até a mãe deu tudo que tinha. Morreu nu na cruz. Jesus veio rico. Ele era milionário, tudo, dono de tudo. Se fez pobre para nos enriquecer. E nós que somos pobres tentamos ser ricos de quê mesmo, gente? Nada é nosso. Nada nos pertence, mas tudo que Ele te deu são meios da sua salvação. Aprenda a usar o que Ele te deu. Sua beleza, o seu talento, a sua riqueza, a sua capacidade de comunicar, a sua capacidade de doação, a sua influência que pode melhorar a vida de tanta gente, o seu cargo de poder que pode abrir caminho para tanta gente. Transforme a vida das pessoas se você puder. Facilite a vida do outro se você puder. Faça o bem o dia inteirinho. Seja rico para Deus. Não preste atenção se o outro merece ou não merece. O sol nasce para todo mundo.
Só tem chuva para o bom e para o mal do mesmo jeito. Ter coração largo, pensa naquilo que o seu fim determina a sua vida, que agora, fala, se hoje for o meu último dia, o que eu semeei até agora para estar diante dele? Gente, isso é uma única realidade que nós temos na vida e que nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar é uma opção nossa. Mas que nós vamos chegar, vamos. Não há ninguém que não vai passar diante dele. E eu acho isso maravilhoso. Vai ser um escândalo esse dia. Não é para ser vivido com tristeza, vai ser vivido com alegria. Mas por que a gente não vive com alegria? Porque nós somos o nosso coração está pegado demais a tudo aqui. Como se aqui fosse o final de tudo. Não é. A vida é eterna e é espetacular o que nos aguarda. Eternamente nós somos chamados para viver. É porque a gente não tem consciência dessa dimensão. Então Jesus fala, acho que é para Gabriele, que é uma mística da época da Segunda Guerra Mundial, ele fala com ela: Gabriele, vai liberando essas bagatelas suas, bagatelas. Essas bagatelas, Gabriele, não se preocupe com as suas bagatelas. E às vezes a gente vai juntando tanta bagatela, tanto nada. Vai ficando com o nosso coração aprisionado. Então lembre dessa frase: a vida do homem não é assegurada pelos seus bens. Porque o nascer e o morrer está na mão de quem? De Deus. Nem um minuto a mais, pode ter certeza disso. Nem um minuto a menos. Mas cada um de nós tem um prazo. Não vamos viver a nossa vida com os afetos desordenados. Vamos aprender no nosso coração a ordenar o amor. Porque o nosso amor começa primeiro por Ele. É a partir dele que tudo mais é ordenado. Pensem nisso que eu estou dizendo. É proibido ter o quê? Nada. Nada. Só as coisas não podem te possuir. O grande desejo da nossa vida deveria ser conhecer o Senhor, amá-lo e servi-lo. Só para isso estamos aqui. E viver uma vida de paixão. Quando você não tem uma paixão pela vida, você tem uma vida vazia. Se você não tem uma razão porque te coloca de pé, se você não levanta de manhã animado porque você vai amar e servir ao Senhor, faz: Senhor, estou de pé, não tem nada doendo, só conta onde só quer, onde só precisa. Se você não acredita que a sua vida é uma aventura com Ele, você está vivendo uma vida xoxa, né? Aquela coisa, tanto faz. Não, tanto faz não. A gente tem que brigar pelas coisas que a gente sonha por causa dele, com ele. A gente ri, chora e briga com o mundo para salvar o mundo, para salvar uma criança. Mas é por paixão, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo por causa dele. Me comprometo com o outro porque é meu irmão, por causa dele que me ensinou. Senão eu não ia olhar. Mas porque ele disse: lembre que vocês são feitos à minha imagem e semelhança. Lembre que temos um DNA de amor dele. Lembrem, acordem, sacode a vida de vocês. Já estamos no segundo semestre, já estamos em agosto. Então, a nossa vida temos que fazer um investimento, como diz São Tomás. O grande antídoto disso chama acionar o nosso amor criativo. Esse é o antídoto contra uma vida vazia, contra essa, parece que é uma vida frustrada que não levou a lugar nenhum, essa ausência de sentido. Coloca o amor em atividade dentro de você, esse amor criador. Acorde e fala com ele: Senhor, o Senhor me fez, não é para ficar à toa no mundo. Para quê? Estou à sua disposição. Vocês vão ver que aventura extraordinária. Vocês vão viver com ele. Me ajuda, porque eu quero. Me ensina a contar meus dias, que eu não sei quantos faltam para me chegar, para me voltar. Me ajuda a viver a vida com intensidade, com paixão, com amor, porque eu sei que a grande causa da minha vida é vos amar e servir. Pensem nessas coisas que eu estou falando para vocês. A vida tem que ter alegria. Deus nos dá uma alegria e uma paz. A nossa vida passa a ser alicerçada quando a gente faz essa opção por uma alegria e uma paz que o mundo não vai entender. Mas é porque isso não está baseado nos bens que eu tenho. Porque a nossa maior riqueza é ali, está vivinho, ó, Jesus. Está vivo. O dia que a gente descobrir, vai ter fila ali. Ele que falou isso. O dia que vocês descobrirem que eu estou ali vivo, vai ter tanta fila.
Que do nascer ao pôr do sol vocês vão ter tempo para falar comigo, porque vai ter fila. O dia que a gente descobrir que é só Ele ia falar. Isso é a riqueza da nossa vida. Esse é o nosso tesouro. Porque se a gente tem Ele, o que mais você não tem? Você tem tudo. Compreende? Então não é nos bens. Imaginou que coisa maravilhosa poder dividir, poder compartilhar, poder colocar tudo que Ele nos deu à disposição do outro. Dele primeiro, porque tudo é dele. Tudo é dele, tudo veio de Deus. O que nós temos que Ele não nos deu? E o que eu sei que Ele não nos ensinou? Guardem isso. Então hoje a gente começa pensando nisso. A vida do homem não é assegurada pelos seus bens, mas apenas pelo amor que Ele tem por nós. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Guardem isso. Só estamos aqui até agora, nesse momento, porque Deus ama. E é o amor dele que nos sustenta. Se Ele desistir de nós agora, deixar de amar, acabamos. Mas é o amor dele que nos sustenta. Então pense nisso. Aproveite e faz uma análise da sua vida durante essa semana. Pensa, aonde você está colocando a sua segurança? De verdade. Onde é a sua grande segurança? Pensa o que está amarrando o seu coração. Pensa por que você não se entrega a Deus numa conversão escandalosa para viver somente dele. Quantas coisas estão pesando a nossa vida, nos amarrando e nos impedindo de alçar voo. Pensem nisso. Nós sabemos o nosso tempo. Pensa como é que você vai construir tudo para ser muito rica quando você chegar diante dele e falar: por ti, a minha riqueza eu construí por sua causa e somente por ti. Então que Deus nos conceda essa graça, de abrir os nossos olhos, nosso coração, para as verdades, porque senão a vida nos enrola. O mundo é tão cheio de ilusão, tão cheio de nada. E às vezes a gente coloca o nosso coração, a nossa felicidade naquilo que não nos leva a lugar nenhum. A única razão da nossa felicidade, da nossa segurança, da nossa alegria é Jesus. Não existe ninguém mais doce. Não existe ninguém que pode te amar mais do que Ele. Não existe ninguém que tem mais preocupação com a sua felicidade do que Ele. Não existe alguém que conhece mais os detalhes da sua vida e de tudo que você quer do que Ele. Não existe. Dele nunca vai fazer nada para te deixar infeliz. Nunca. Porque Ele só tem o melhor. Eu garanto isso para vocês. Pode se abandonar nele. Pode entregar o seu maior sonho. Falar: será? Se for para o seu bem, se tiver tudo certo, Ele fará. Porque Ele nos ama. É isso que a gente precisa entender, que essa é a nossa grande riqueza. O dia que a gente aprender a trocar todas as bagatelas do mundo, entender que ser rico é ter a presença dele, desse amigo que não tem preço, dessa presença real da nossa vida, essa doçura que nos acompanha, isso é riqueza. O resto passa, o resto é ilusão, porque com ele a gente tem tudo. O que Ele não pode nos dar? Ele fez criar tudo do nada. Do nada Ele fez as coisas acontecer. Lembrem, lá solta o seu coração e que Ele... Quem lembrou de trazer a Bíblia? Muito bem, muito bem. Deixe em Lucas, capítulo 1, que nós vamos passear por ali. Depois também vocês podem deixar em Apocalipse 11, 12, só para vocês deixarem marcados, para que a gente passear para lá, para cá. Vocês já estão, A Bíblia mais interessante é de papel. Viu? A Bíblia mais interessante é de papel, porque aqui a gente lê, guarda, no celular a gente perde. O pessoal está estudando isso, que a gente lê no celular, a gente não guarda nada, perde memória. Mas aqui, tem que pôr, riscar. Minha Bíblia é um caco, tem tudo riscado, mas tem que ler e guardar. Eu vou fazer vocês aprenderem a amar a Bíblia, vocês vão ver.
é que vocês vão aprender? De tanto que eu cobro. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Só 2 trazem a Bíblia, né? Tem que fazer o povo andar com a Bíblia, 3. Nós vamos ensinar o povo a andar com a palavra de Deus, né? Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre a festa que a gente acabou de viver, que foi a festa da Assunção de Nossa Senhora. Por que que a gente, hoje, como cristão, quantos anos depois, precisamos meditar esse mistério da ascensão, da Assunção de Nossa Senhora? Ela foi assunta. Por que que a gente precisa pensar nisso? Porque isso é uma razão de esperança para nós, para cada um de nós. Diz o Concílio Vaticano II que a Assunção de Maria, ela brilha como um sinal de esperança segura e consoladora aos olhos do povo de Deus peregrino. O que o Concílio Vaticano quis dizer? A Assunção de Nossa Senhora é uma esperança segura e consoladora para nós, filhos de Deus, que estamos a caminho peregrino. Por quê? Por que que é isso? Porque nós somos o mundo nos pega de uma forma tamanha, é tanta coisa que acontece no dia, que dificilmente a gente pensa na possibilidade da morte. Estou falando mentira? Não. E muito menos nas realidades espirituais, ok? Isso faz parte. Você pensou nisso por algum minuto hoje? Claro que não. Então a gente não pensa nisso, porque para a grande maioria, ou a morte não existe, só morre o desavisado, eu jamais morrerei, ou a morte acaba tudo. Então, são realidades. Como é que eu faço? E nós que somos cristãos, temos essa missão de colocar essa esperança firme no mundo. Porque o que acontece na maioria das pessoas quando chega a morte? Desespera. Reage como qualquer pagão. É essa a nossa fé? Não. Então, quando Maria está assunta ao céu, de corpo e alma, o que você tem que pensar? Que quando Deus sonhou com o mundo, sonhou com cada um de nós, a imagem de Maria, toda pura, toda linda, como ela é, deve ser uma coisa de louco vê-la. Ela é exatamente a imagem que Deus queria para cada um de nós. O que destruiu isso? O pecado. O pecado destruiu isso. Na verdade, o pecado comprometeu isto, não destruiu. Por quê? Porque pela encarnação, quando Deus vem ao mundo através de Maria, Jesus, pela liberdade de cada um de nós, adesão à fé, nós podemos ser restaurados. Isso é belíssimo, gente. Isso é belíssimo. Nós podemos ser restaurados por causa da fé livre. Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos. Mas ainda precisa de um trabalho que Maria já completou, em nós está a caminho. Então vamos pensar. Quando Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, está em Lucas capítulo 1. Quando o anjo vem anunciar a Maria e fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, imagina que coisa louca, né? Não gosto nem de imaginar. O que é isso? Vai ser a mãe do Filho de Deus. Pode imaginar? Alguém que gera o próprio Criador. Ela gerou o próprio Criador. O dia que vocês lerem o livro que chama Mística Cidade de Deus, é Nossa Senhora, né? A mística cidade é ela. Quando ela vai amamentá-lo, ela pede licença a ele. Você imagina, a criatura alimenta o Criador, né?
Assim, a coisa é grande demais. Ela não tinha coragem de beijar o rosto dela, beijava o pezinho dele. Imagina que a coisinha mais apaixonante devia ser. Então, vocês imaginam quando ela se torna mãe dele. E é tão interessante que logo depois que o anjo anuncia que o Espírito Santo viria sobre ela, Maria, assim que ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, Maria, quem conduzia a vida dela? Deus. Quem modelou ela? O Espírito Santo de Deus. Olha que coisa louca. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela deixou de ser ela. Deixou que ele fizesse o que ele quisesse com ela. Então, ela caminhou com o Espírito Santo. E é tão interessante porque aqui diz que Nossa Senhora foi apressadamente. Santo Ambrósio fala que por que Maria foi na pressa? Porque a graça do Espírito Santo não permite as molezas, não permite as lentidões. Tudo de Deus tem que ter pressa. Aliás, é a única coisa que a gente precisa ter pressa na vida, porque tudo mais não tem importância. Então, por que Maria foi apressadamente? Porque a graça do Espírito Santo, guarda isso, não tolera lentidões. O Espírito Santo é rápido. Então, Maria viveu sobre o comando do Pai, sobre o Espírito Santo modelando, e a vida dela, ela sendo feita pelos encontros. Imagina, ela encontra Isabel. Imagina quando ela chegou na casa de Isabel. Sabia que Isabel estava grávida de 6 meses? Ela tinha acabado de ficar grávida. E quando ela entra, o que foi que Isabel falou? O que Isabel falou com ela? De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Porque você imagina o que foi isso? Quem que falou isso em Isabel? O Espírito Santo. Então Maria vai sendo confirmada, não é? Então imagina, Maria viveu esses encontros que ela tinha, como teve com Isabel, mas Maria teve uma relação muito particular com Jesus. Você imagina a intimidade, os encontros, as conversas. Desde pequenininho, né? Desde que ele aprendeu a falar. Então Maria começou a guardar todos esses acontecimentos da vida dela. Ela pensava, ela meditava isso, ia aprofundando isso, ela ia aprendendo a ter uma visão mais profunda desse mistério que é, esse mistério que Deus fez para a salvação do mundo. Isso é brincadeira. Então Maria, na verdade, ela não viveu só uma assunção. A vida de Maria inteira foi uma ascensão a Deus. A vida inteira. Ela foi em direção a Ele. Por quê? Porque ela viveu 5 coisas. Maria viveu na completa obediência, na completa confiança, mesmo nos momentos de dor, né, gente? Nos momentos mais difíceis da vida dela. Então vocês imaginam como é que foi a caminhada dessa menina, né? Porque ela era uma menina, 13 anos ou 14 anos, uma adolescente, que teve que viver com profundidade esse mistério da salvação de Deus, de Deus salvar o povo dele. Como é que ela teve que ser transformada pelo Espírito Santo? Maria também entrou na esteira da fé como a gente. Claro que ela era uma mulher que acreditava, que confiava, que sabia tudo do Antigo Testamento, ela sabia tudo, ela foi criada dentro do templo, ela estudou, ela cresceu escutando tudo isso. Mas entre escutar tudo isso e ser transformada, viver esse mistério da salvação nela em primeiro lugar. Então vocês imaginam que ela vive, a vida dela inteira é uma vida de ascensão a Deus. A vida dela inteira é de meditação. Porque você imagina que ela devia também. Eu fico imaginando a época que ela estava grávida e gerando por 9 meses o Filho de Deus. Por isso que eu falo, ela sempre olhando para baixo, ela devia estar sempre concentrada, né? Sempre meditando, né? Porque isso foi real, né? Isso é ilusão, né, gente? Foi real. Ela meditou, então ela estava sempre em ascensão a vida inteira.
ela sempre um crescimento em direção a Deus, sempre na confiança incondicional, na obediência, na esperança, meditando tudo isso, né? Então ela acendia, ela meditava, ela confiava, ela obedecia, tudo. Eis aqui a serva do Senhor. A obediência, ela fez absolutamente tudo. Então é belíssimo a gente ver essa caminhada de Maria, porque vocês imaginam que a intimidade que ela viveu com Jesus. Quando os discípulos perguntam para Jesus para onde que ele vai, ele fala que vai para a casa do Pai, e fala: na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós, não é? Quando Nossa Senhora fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, naquele momento ela abre na terra um lugar para Deus, e Deus vem habitar nela. Ela é a Arca da Aliança, né, gente? Ela é aquela que é a morada do Altíssimo, que não foi feita por mãos humanas. Ela é. Imagina que ela gerou o próprio Criador. Isso é uma coisa louca. Como é que esse corpo podia ser corrompido? Não podia. Não podia. Não tinha como ser corrompido. O corpo de Maria foi o corpo que deu a carne a Deus. Deu o sangue a Deus. Então, quando a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, tem Maria junto, né? Tem parte nisso aí, né? Então, porque ela foi quem doou tudo isso, né? Então, a vida nossa aqui na Terra é uma luta entre o bem e o mal. Santo Agostinho diz que a gente vive essa luta, que é a luta representada pelo dragão e pela mulher, está lá em Apocalipse 12, né? Quando a luta, todo mundo conhece a visão da mulher do dragão, que é a luta entre o amor de Deus e o amor a si próprio. Então, na verdade, o nosso caminho todo, quando a gente olha para Nossa Senhora, fala: como é que ela venceu tudo isso? Como é que ela deu conta de tudo isso? Claro que ela teve graças especiais de Deus. Mas como é que a gente faz para caminhar dessa forma? Como é que a gente faz para poder olhar para ela? Olhar, contemplar, imaginar que essa é a imagem da nossa esperança, porque eu sei que a minha vida não vai encerrar com a morte. Que há uma eternidade que nos espera. E Deus Pai disse que o nosso corpo nos será devolvido. Pode imaginar o que é isso? Está escrito no livro O Diálogo de Catarina de Siena. Ele fala: Catarina, eu devolvo para vocês esse corpo. Aliás, vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem noção disso não. Porque isso é belo demais. Então a gente não para, não pensa nisso, isso é uma realidade que a gente não pensa. Por isso que a Assunção é um mistério para a gente pensar. Então, a nossa vida é essa luta entre o amor a gente mesmo e aceitar ser amado por Deus, entregar a nossa vida como Maria entregou, que era um serviço a Deus e ao irmão. Não é que nós estamos longe disso. Então, quando ele fala desse dragão, que é o dragão grandioso, que fala que ele era um terror, como ele descreve ele aqui, e que julgava as estrelas no céu, um terço das estrelas era vencido. Então a imagem de um dragão, a imagem do mal, de um poder ilimitado, e que vencia tudo. Ele é exatamente a imagem do poder sem a graça, do poder sem amor, a violência e o mal mesmo ali, instalado. Quando João escreveu isso, foi na época dos imperadores de Roma. Então, na visão de João, esse dragão eram os imperadores, de um poder absoluto desde Nero. Vocês imaginam aquela loucura de Nero até Domiciano. Eram todos os imperadores. Então, diante deles, vocês imaginam a fé cristã, onde é que estava? Quem ia vencer?
Quem ia vencer? Claro que eram os imperadores. Como é que nós vamos parar esse povo de poder ilimitado, de propagandas, como é que nós vamos vencer esse povo? É claro que nós não vamos conseguir vencer. Era mulher, aquela mulher frágil. Quem é que pode vencê-la? E nós sabemos que quem que venceu? Deus. Porque o Império Romano se abriu à fé cristã. É espetacular? É espetacular. Porque o que vence é o amor, não é o ódio. Não é o egoísmo. O que vai vencer é o amor. E aí do outro lado nós temos a imagem da mulher. Que são duas coisas que eu quero comentar. A primeira, que é aqui a mulher que tem a luz, ela tem vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Maria que está ao céu, que ela deixou a vida aqui para se pegar a grande vida. Ela que é pura luz ali, né? Aonde as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. E aonde a lua sobre os pés, que é a nossa situação de fragilidade e de morte. Nós temos que entender que a vida aqui, por mais que a ciência caminhou, por mais que a tecnologia caminhou, com coisas espetaculares, nada disso consegue encher o coração de cada um de nós. Diante de situações, nos consegue trazer alegria, nem a verdade, sobre situações do mistério do ser humano, da fragilidade, da doença, do sofrimento e da morte. A única coisa que acalma o nosso coração é se abrir ao mistério de amor de Deus. Isso acalma seu coração. Isso te enche de esperança e te ajuda a fazer a caminhada. Fora isso, a gente não sai do lugar. Então, quando Maria está aqui revestida de luz, ela é a imagem, sim, da mulher que venceu, que é a nossa mãe, Maria, a mãe de Deus, que está no céu como rainha, assim como nós cantamos no salmo de domingo, a rainha está sentada à direita. Vocês ouviram a explicação? Porque o rei colocava à direita dele, não era as mulheres, que geralmente tinha várias esposas, mas ele colocava à direita dele a mãe, que é a rainha. Então esse salmo é um salmo que lembra, né, que faz menção a Deus e a Jesus e Maria, né? Ela é a rainha, né? Ela é a mulher que volta para casa, né? A mãe que volta para casa, né? Para poder tomar posse daquilo que ela fez, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que essa mulher, ela fugiu para o deserto para dar à luz. E entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Essa segunda imagem é a imagem da igreja, que hoje está no deserto, né, gente? Com o dragão para comê-la. Mas é porque, na verdade, essa imagem é porque a igreja, em todas as épocas, em todas as gerações, ela tem uma missão. Qual é a missão? De novo dar à luz a Jesus, num parto doloroso. Mas quem vence é sempre Deus. Por quê? O que Jesus falou? As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, por mais desafios, por mais problemas que a igreja tenha, quem consegue vencer? A igreja é Deus que vence. Por quê? Porque a igreja, nesse tempo todo que somos nós, somos alimentados pela palavra e pelo pão da sagrada Eucaristia. E isso é que vai dar força para caminhar, é isso que vai nos sustentando no caminho. É isso que vai nos mantendo. Então, por mais que seja uma luta a nossa vida, que entre o bem e o mal, entre o pecado, entre caminhar com Jesus, avaliar a nossa vida, entender e pedir a Nossa Senhora que em cada passo que a gente dá, em cada opção que a gente dá, a gente tem a certeza que está fazendo opção por Deus e para saber onde nós vamos chegar. Que a nossa vida também tem uma meta, e que a nossa meta é o céu.
onde nós vamos encontrar com o Pai. Nós vamos voltar para casa. A consciência que a gente veio do amor e que a gente volta para o amor. Isso é uma consciência. Que a gente precisa trabalhar nisso. Essa é a nossa consciência. Então a festa da Assunção também é uma festa da confiança. É um convite a confiar. Que em Deus. Porque hoje parece, né, assim, que hoje nós temos dragões também querendo devorar o menino. Hoje também o dragão está de várias formas no mundo, de forma materialista. E hoje o dragão olha para você e fala assim: o que? Você acredita em Deus? Você segue os mandamentos de Deus, coisa do passado? Tem que reescrever a Bíblia. Ela está desatualizada. Quantas vezes vocês escutaram isso? Tem gente até querendo reescrever a Bíblia. Então, imagina você seguir a Deus. Imagina. Hoje a orientação é assim: pega a sua vida e viva agora o que você tem. Consuma bastante, é consumir muito, é toda forma de prazer e diversão. É isso que é a vida. Viva agora, nada além disso. Viva de forma egoísta, somente para você. Você não tem que viver para ninguém, não tem que dar satisfação. Você é o autor da sua vida. Você é o dono da sua vida. Viva dessa forma. São os grandes dragões. E aí a gente para e pensa, fala assim: não vou dar conta. Nesse mundo, como é que nós vamos dar conta? Nós cristãos, aqui grupinho pequititinho. Como é que nós vamos dar conta de vencer o dragão de hoje? É claro que vamos vencer. É claro. Porque quem vence é o amor. Então a festa da Assunção é um convite para que a gente saiba que esse Deus que parece frágil é forte, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que a nossa fé é a nossa força. É isso que a gente não pode duvidar. Qual é a força, qual é a âncora que nós estamos sustentados? É Ele. É a nossa fé em Deus que vai vencer. Já venceu. Só uma questão de tempo. Para que a gente veja isso. Então que a gente não tenha medo dos dragões. De tudo que vier para nos atormentar, a gente tem que saber para onde nós queremos ir. Qual é a nossa meta? É Deus. Então o que vai vencer será somente o amor. Então hoje o meu convite para vocês é que vocês confiem nesse Deus aparentemente frágil, nessa fé aparentemente frágil. A fé é a nossa força. O que foi que Isabel falou para Maria? Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. A fé não é acrescentar nenhuma ideia que é o que já existe, não. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus que nos criou. Você imagina falar para o mundo hoje, num Deus que sonhou com o universo, sonhou com cada um de nós, nos criou e mandou o filho dele como menino, uma menina. Coitado, você bebeu aonde? Vou falar: você está doida, minha filha? Não existiu isso não, que você vai voltar para o céu. Fala: vou. A minha meta é o céu. A pessoa olha para você e fala: coitada. Não, alegria. Você imagina que nós temos que viver essa nossa fé com alegria, nós temos que dar esperança às pessoas, testemunhar com a nossa vida aquilo que cremos. A gente olha para ela e fala: nosso futuro é aquele, corpo e alma no céu. Isso é um escândalo, uma coisa dessa. A gente não consegue pensar, porque é mistério demais. Isso é maravilhoso demais o que Deus trouxe para nós. Isso é uma história que não é uma história da carochinha, isso é real, ela viveu isso para nós. Então quando a gente olha para ela, fala: eu posso crer. Por isso ela é a esperança firme, ela é a esperança que nos mantém ali, porque a morte não terá a última palavra na nossa vida. E isso nós como cristãos temos que dar testemunho. E saber que o amor, por mais difícil que sejam os momentos da nossa vida, como Nossa Senhora passou por tantos momentos difíceis, a nossa confiança em Deus tem que ser uma coisa inabalável. Mas sua vida está do avesso, mas eu tenho alguém que segura a minha mão, e se ele enxerga e está tudo escuro, não tem importância, ele vê, então está tudo certo. Mas eu tenho que estar abandonada na mão dele.
Eu tenho que fazer esse processo de abandono igual ela fez. Ela foi se abandonando aos desígnios de Deus. É fácil? Demais da conta. É como é fácil que tem fazer isso que ela fez. Essa fé dela, que é uma coisa que quebra os paradigmas da igreja. Era uma menina e foi transformada pelo Espírito. Por que isso acontece conosco? E a resistência ao Espírito? A gente até reza para o Espírito Santo e vai falar, não, agora eu faço, o senhor fica aqui quietinho. Deixa eu fazer. Não é assim que fazemos? Então é um caminhar, né? É tomar consciência de verdade o que eu quero. Então, todas as minhas atitudes eu tenho que me lembrar para onde eu estou indo. Para onde eu me dirijo? É para o Pai. Não sei quanto tempo, não é? A gente nunca sabe quanto. Eu falo sempre, falo com Jesus todinho. Aproveita para me usar enquanto eu tenho tempo, porque o tempo está acabando, me ajuda a cumprir o que eu vim fazer, porque o tempo é curto. E a coisa é tão maravilhosa, que antes de eu encerrar, eu quero só falar para vocês que tudo com Deus é tão pensado, né? Deus é tão cuidadoso, Deus é algo tão encantador, né? Assim, Ele deixa a gente sem palavras. Que quando a gente, por que quando a gente estuda, a gente lê a festa da Assunção, por que a gente lê a visitação de Nossa Senhora? Alguém já se perguntou por isso? Já? Tiveram curiosidade de entender isso? Não? Vocês escutaram algum padre explicando isso? Não. É porque, na verdade, Lucas está mostrando que Nossa Senhora é a Arca da Aliança. É a nova arca, né? A Arca da Aliança não existiu, não era? Então, se vocês pegarem aqui para poder acompanhar, Lucas descreve as coisas como lá em 2 Samuel 6, se vocês quiserem entrar. Em 2 Samuel 6, isso mesmo. 2 Samuel 6, a visita de Nossa Senhora a Isabel é Davi quando recebe a arca para levar para Jerusalém. Davi recebeu a arca e o filho dele, Salomão, que construiu o templo. Lembram disso? Lembra? Então, o que tinha na arca? As tábuas, que era a lei, que era a orientação da vontade de Deus, né? O que mais tinha lá? Tinha uma caixa dourada carregando maná, que era o pão que alimentava o povo. E que mais? O cajado de Arão que floresceu, que era o sacerdote. Maria carregava Jesus, que era o pão que nos alimenta, que continua sendo o pão que nos alimenta, o único e eterno sacerdote, e a toda a palavra de Deus. Compreendem? Como é que... E é tão interessante que quando vocês lerem lá em Êxodo, a sombra, a nuvem não ficava em cima da arca, que era sinal do Espírito Santo. Quando vocês lerem lá na Anunciação, a sombra do Altíssimo não cobriu Maria. E aí quando vocês lerem, falhou aqui agora, Macabeus, acho que é 2, Jeremias sabia que a arca, que Jerusalém ia ser, os babilônios iam chegar, como queimaram Jerusalém inteiro, não sobrou nada, ia destruir o templo. Então ele ficou com medo, que falou, o que eles vão fazer com essa arca? Jeremias pegou a arca, com mais alguns homens, subiu no mesmo monte, que agora eu esqueci o nome, que é o monte onde Moisés ficou, que Deus Pai levou ele, e mostrou para ele, olha lá Moisés, aquela lá é a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu, você vai ficar aqui e vai morrer. E lá, e ele subiu, colocou essa arca, achou uma gruta, colocou a arca e tampou lá e fechou. E aí, logo depois que ele fechou, as pessoas queriam marcar o lugar. E esse lugar desapareceu misteriosamente. E aí Jeremias falou, essa arca aparecerá de novo
quando Deus, na misericórdia dele, revelar a arca, que é Maria, né? Então as imagens se confundem. A arca é feita de qual madeira? Acácia, porque ela não pode apodrecer. O corpo de Maria não podia ser corrompido. Não é lindo, gente? É tudo seguido. Quando Davi levantou com pressa também, foi para a região montanhosa para carregar. Maria levantou apressadamente e foi para a casa de Isabel, numa região montanhosa, levando Jesus. É maravilhoso. Davi dançou diante da arca. João pulou de alegria no ventre. Isabel exclama, né? Ela, quem é essa mulher, né? Quem sou eu? E Davi fala dessa forma: como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? Isabel fala: como posso receber a visita da mãe do meu Senhor? Está vendo? São esses paralelos, né? E a arca ficou lá com Obed-Edom, quantos meses? 3 meses. Quanto tempo Nossa Senhora ficou com Isabel? É maravilhoso, né, gente? Assim, tá tudo aqui lá, porque na verdade isso aqui já estava fazendo referência à arca que seria Maria. Então ela jamais poderia, o corpo dela jamais poderia ser corrompido, porque ela, aqui era só o pão, o maná e etc. Não, ela carregou o Criador. Ela carregou o Criador. Então, por isso que essas leituras, não existe uma leitura da Assunção de Nossa Senhora. Existem coisas que vão nos fazer referência, vão nos fazer estudar. Então, da hora que vocês quiserem pegar Samuel 2, vocês verão o paralelo que existe entre uma leitura e outra, que é o que nos ajuda a pensar nessas coisas todas, né? Então, para a gente poder encerrar, eu queria que vocês entendessem uma coisa que eu vou dizer. A vida de cada um de vocês é absolutamente preciosa para Deus. Ele sabe de todas as coisas da sua vida. Só Ele sabe. Só Ele sabe as lutas que tem vivido. Ele sabe o sofrimento que está no seu coração. Só Ele sabe as suas angústias. Ele sabe das suas fraquezas, das suas misérias. Só Ele sabe. Mas Ele nos ama apesar de tudo isso. E Ele quer fazer com que a nossa vida de verdade, como a de Maria, seja bem-aventurada. E Ele quer que você saiba que a sua vida é bem-aventurada, que você é uma pessoa amada, única, exclusiva dEle. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Eu sou um filho único, eu sou uma filha única de Deus. A minha vida é preciosa aos olhos dEle. Então, quando vocês tomarem essa consciência que a sua vida é preciosa e por isso Ele cuida tanto, Ele quer te ver lá. Ele está fazendo de tudo para que a gente chegue até lá. A gente precisa pedir a Ele as graças espirituais para a gente voltar para casa, para a gente chegar no céu, né? Porque Ele fala, quando chegar aqui, vocês vão parar onde vocês caminharam. Nós precisamos de caminhar mais do ponto de vista espiritual. Nós precisamos de entender como Maria, que somente as coisas de Deus têm pressa. Que nós precisamos de apressar para as coisas de Deus. Por isso que eu brinco, já leram tal livro? Já leram? Porque para as coisas de Deus nós temos que ter pressa. Então lembrem disso. E que Deus possa fazer com que cada um de nós viva com mais profundidade a fé. Nós vamos pedir a Nossa Senhora hoje a graça da fé. Essa fé dela inabalável. Essa confiança incondicional. Não ter medo de acreditar nessas coisas que eu estou dizendo a vocês, que estão na palavra, que confirma aqui e ali. Se entregar a Deus e falar, e como ela falar, seja feita a vossa vontade na minha vida, e que o Senhor me use para a sua vontade na vida do meu irmão. Estar a serviço de Deus e do outro, sem medo. Para isso estamos aqui, com a consciência que por maiores os problemas que a gente está vivendo, quem vai vencer? É Deus. A última palavra ainda não foi dada, porque quem vai vencer? É Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa âncora, que a gente não pode ter medo. Então hoje eu queria que a gente falasse com a Nossa Senhora, da mesma forma como Isabel falou, bendita és tu entre as mulheres. Ela é bendita, né? E que agora de pé a gente pudesse falar com ela
a última frase para poder ir embora. Aquilo que o povo aclamou Maria. Lá no concílio, acho que foi de Éfeso, Nossa Senhora foi proclamada como Mãe de Deus, né? Theotokos. Mas que o